E agora, essa saída, do outro lado, do ponto de vista internacional, você tem essa visita à China aí que abre um espaço enorme para o país. Mas o que ficou em dúvida foi o seguinte: o Brasil apoiou a Rússia, se apoiou a Rússia, como que ele vai ser o mediador desse conflito? Eu vou chamar o nosso comentarista, Pedro Costa Júnior. Eu queria que você analisasse como é que você viu aí essa questão da guerra da Ucrânia e o papel do Brasil como mediador com Lula, com algumas declarações meio polêmicas aí. Dois elementos aí, Nassif. Primeiro, com relação à China, e aí a gente entra nessa questão da guerra. Com relação à China, eu diria que o Lula ele se mostra, em termos de política externa, né, o homem certo, Nassif, na hora certa e no lugar certo. Aquele discurso dele no Banco dos BRICS foi um discurso apoteótico, é um discurso de uma força nas relações internacionais que vai ser estudado por gerações. Quando a gente pega aí os livros do Celso Amorim, por exemplo, ele gosta de destacar discursos do Barão de Rio Branco, Santiago Dantas, do JK. Esse discurso do Lula vai entrar nesse panteão, já entrou nesse panteão. A capa do jornal chinês, da estatal chinesa lá, CGN, é o encontro do maior líder do Oriente com o maior líder do Ocidente. Ué, mas outro dia eu estava vendo o Lorival Santana disse que o Lula só tem prestígio por causa da Amazônia. Por quê? Perfeito. Exatamente. É disso que a gente está falando. Né? Então, imagina um reconhecimento. Né? Nós podemos ver a diferença de como ele foi recebido pela Casa Branca e como ele foi recebido pelo Palácio do Povo, na China. A forma, né, de recepção mostra a grandeza e o tamanho do reconhecimento da grandeza do Brasil e do Lula. E aí, você toca num ponto muito interessante, Nassif, porque ninguém faz isso melhor do que o Lula, que é despertar aqui o complexo, né, do Nelson Rodrigues no nosso pessoal mais nativo aqui. Ele faz isso com uma graça muito interessante. E nesse discurso, que é a posse da presidenta Dilma como presidenta do Banco dos BRICS, o que ele diz ali, Nassif? Ele diz, enfim, o óbvio para nós, mas dito por ele. Agora, na China, um país que consegue ser um desafiante global ao poder americano e em um banco de desenvolvimento que eles fundaram. Né? Eles, eu digo, Dilma, Lula, e junto com China, Rússia, África do Sul e Índia. Então, é muito emblemático esse discurso poderoso. E o que ele está colocando em jogo, Nassif? Ele está colocando em jogo a arquitetura financeira internacional, que você já escreveu tão bem, que reinou no último século, desde 45. E isso é muito importante porque nós estamos vivendo um momento agora, se me permite, Nassif, análogo à virada do século XIX para o século XX. Quando a Libra esterlina vai caindo, desde a crise de 1883, e o dólar começa a se impor gradativamente, não se impõe de maneira substancial depois da Primeira Guerra Mundial, mas vai se impor depois da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, no Pradão Bretton Woods, ouro-dólar, lá que uma onça de ouro valia aproximadamente $37, e depois com a saída do Nixon, de 73, 71, e o fim do Bretton Woods de 73, vira o dólar para o dólar. É o padrão império, digamos assim. E aí, em 79, Nassif, como a gente bem lembra, 73 a gente teve o primeiro choque do petróleo, 79 o segundo choque do petróleo, Paul Volcker, que unilateralmente vai subir as taxas de juros, já o Volcker e depois o Reagan, do dia para a noite. O que vai acontecer? Isso vai gerar uma série de repercussões, duas principais, vai quebrar a nossa América Latina aqui, que é cheia de dívida externa, completamente endividada externamente, gerar a crise da dívida dos anos 80, que é a nossa década perdida, e só vai ser paga essa dívida no governo Lula, agora no século XXI, no começo do século XXI. E dos outros efeitos que o Volcker gerou foi que os investimentos norte-americanos, com taxas de juros tão altas, foi para a China, e gerou a China, através dessa política maluca. E aí, para fechar tudo, entrando na sua resposta da guerra, agora, porque o problema da hegemonia, Nassif, é o seguinte: você tem que ter o porrete para não usar. Porque quando a hegemonia começa a entrar em declínio, você começa a usar muito porrete, o sujeito ele vai perdendo a força, na verdade, ele vai perdendo o crédito. Quando os Estados Unidos, agora nessa guerra da Ucrânia, excluem a Rússia do SWIFT, do sistema financeiro internacional, o que os outros países automaticamente perceberam? A gente não pode continuar nele, porque amanhã é a gente.
E antes disso, ele tinha confiscado as reservas da Venezuela para entregar para o Guaidó. Uma coisa maluca, rapaz. O grande estadista Guaidó. Mas aí, o que acontece? Então, o Lula faz um discurso com essa força, agredindo toda essa arquitetura, agredindo, né, no modo de dizer, assim, quer dizer, colocando exposta toda essa arquitetura financeira internacional, e ao contrário, eu quero deixar isso, ao contrário do que pensa a nossa, digamos, grande mídia que vem com Ctrl+C e Ctrl+V do Washington Post, o que acontece na política internacional de fato é que o Lula ganha mais respeito internacional do Ocidente. Porque eles não respeitam os sabujos deles. Eles não valorizam, eles não estão nem aí. Quando o Lula faz isso, eles chegam de igual para igual. Basta ver que o Lula foi convidado para o G7. A reunião das ex-7 economias mais ricas do mundo, a qual o Brasil não era convidado desde o ex-presidente Lula. E quando o Lula vai lá, ele fala de igual para igual. Agora, com relação à Rússia, eu me empolguei aqui na citada, deixa eu fechar. Com relação à Rússia, o Lula se coloca como mediador da paz. Agora, o importante é não tomar posição prática. Assim, por exemplo, quando nós tivemos aquele assédio draconiano do Olaf Scholz para que a gente enviasse equipamentos militares para a Ucrânia. Se a gente fizesse isso, a gente assinaria o lado na guerra e a gente entraria na guerra. Depois disso, ainda teve ligação do Macron e depois teve a viagem lá para os Estados Unidos com Biden. Esses assédios, né, nós não temos noção de como eles são pesados. E o Lula disse não. Agora, as declarações, nós não sabemos quanto tempo a guerra vai suportar ainda. Essas declarações que geram ambiguidade, elas fazem parte. Por exemplo, o voto do Brasil no Conselho de Segurança foi condenando a Rússia. Agora tem declarações que pesam pró-Rússia. Então, as declarações vão gerando ambiguidade. O importante é o posicionamento do Brasil. E o posicionamento do Brasil é de neutralidade. E é isso que cacifa o Brasil ser um dos negociadores da paz, e isso está no documento corroborado pela China. Quando uma das grandes vitórias diplomáticas dessa viagem, além dos 15 acordos comerciais, que vão do agronegócio até satélite, é que a China diz que o Brasil é um dos grandes países que podem negociar a paz e que outros devem se juntar e que ambos têm interesses em comuns na negociação da paz. Maravilha, maravilha, maravilha. O senhor Saborim, não adianta, o pensamento estratégico dele com a popularidade do Lula aí